E eu lembro que dessas distopias cita sobre isso. Se eu não me engano, que quanto mais a gente tenta organizar, mais previsível fica, menos criatividade a gente tem, de certa forma, e enfim, vai tirando os estímulos de criatividade. Como é que você vê isso, dado que a internet, por mais que seja uma zona, digamos assim, tem regras, né, hoje em dia. Então tem centralização de poder, enfim, e a ideia é tirar um pouco do caos, né? Quanto mais facilidade ela nos dá em determinados pontos, tarefas básicas do dia a dia. Isso me lembrou Asimov, a psicohistória. Não sei se você conhece. Tem essa coletânea, né, de livros que se chama Fundação. E aí lá basicamente é uma história fantástica do Asimov, né? Asimov é outro que, caramba, né, previu tudo, e esses caras, eles não sei o que aconteceu com eles, porque eles tinham uma visão de futuro. Espero que a gente tenha alguns desses, né, que estejam vendo o que vai acontecer e nos guiem de alguma forma, né? Porque aí ele fala, lá um personagem, ele cria a psicohistória, que é justamente uma fusão entre a matemática e o campo das humanas, né? História, sociologia, filosofia e tal. E aí ele acreditava que você não consegue prever o comportamento de um indivíduo, mas com a matemática correta você consegue prever o comportamento das massas. Então ele conseguia prever o que ia acontecer com a humanidade daqui de 100, 200, 300, 500, 1000 anos. Ele conseguia, com uma exatidão muito boa, prever o que ia acontecer. Então, isso pelo volume de rastros que ele gerava. Isso, exatamente. E que tem até uma confluência aí com a questão da tecnologia, né? Quando se você tiver dados o suficiente, você vai ficando bem mais previsível as respostas, né? Então, então aí toda a trama do livro se desenvolve através da psicohistória e, enfim, os seus impactos, né? Mas eu acho que um componente primordial dessa questão, assim, de como a tecnologia, ela torna Nossa, me perdi. O que você tinha me perguntado? Eu tinha te perguntado em relação à criatividade, né? A gente, numa dessas distopias, eu lembro que é falado sobre isso, que a gente tem o caos, e quanto mais a gente organiza as coisas e menos caos... menos criatividade. Menos criatividade. Como é que você enxerga isso, dado que a internet, a tecnologia, tá querendo organizar tudo que a gente faz? Eu acho que, sendo bem pessimista agora, porque é minha área, eu vejo na criação pra internet, tá ficando tudo muito homogêneo, muito... E justamente eu acho que por isso, porque essas redes sociais, elas são uma forma de controlar a nossa expressão, né? Ou seja, eles preveem o que mais está sendo consumido, e eles vão... Numa ponta, eles entregam o que as pessoas querem assistir, e na outra ponta, eles estimulam muito os criadores, talvez de uma forma até orgânica, a criarem o que está sendo consumido. Interessante. Né? Então você não é que você não sai do lugar, mas essa mudança, ela tem um destino. Então você tem uma sensação de que se você criar um conteúdo completamente fora da caixa, do guia, você tem uma redução. É fato que sim. Fato que sim. Com certeza. A questão do inovador, e é até bizarro, porque como as pessoas percebem o inovador também mudou. Né? Tem esse livro que foi o último que eu li, que foi fantástico, que é o Amusing Ourselves to Death. Infelizmente não tem tradução para o português, mas é de um autor, Neil Postman, que ele estava preocupado com o impacto do show business e da televisão na mente das pessoas. E é engraçado porque, tadinho, não poderia imaginar o que viria por aí, né? Porque as coisas que ele fala sobre a televisão, elas são muito mais assim, latentes nas nossas novas formas de se comunicar. E aí uma coisa que ele fala é que tem algo meio gramsciano aí do meio mensagem, tal, do meio a mensagem, mas transcende isso. Ele fala de metáforas. Ou seja, a forma como a gente usa para se comunicar. Então a escrita, aí depois você veio pro jornal, uma coisa mais imediata, e agora você tem a televisão, né, e as notícias na televisão, e aí agora você tem a internet. Cada um desses meios, eles vão criando metáforas do que a gente entende por uma pessoa inteligente, do que a gente entende por uma pessoa aplicada. Ele chama de síntese, ou não? De síntese? Eu vi em alguma dessas obras essa contra-síntese da informação. Bom, eu li recentemente, não tô recordado dessa palavra, eu vejo ele usando muito novas metáforas. E aí ele tá querendo dizer uma coisa que é fato. Por exemplo, como é que as pessoas de 1850 percebiam alguém inteligente? Pô, alguém inteligente é alguém que escreve, é alguém que consegue concatenar muitas ideias diferentes, né? Entende de assuntos diferentes, né? Consegue escrever um texto longo, né? Argumentando e tal.
Ou alguém que lê. Então, a leitura, ela exige capacidades fantásticas, né? Por exemplo, você tem que ler um argumento, o cara fala assim, ó, nesse capítulo eu vou te provar o meu ponto X. Tô debatendo isso aqui. Então, ó, primeiro isso aqui, A, depois B, depois C, ó, isso aqui, D, e aí lá no final ele conclui. Ou seja, você tem que suspender seu julgamento, né? Você não ouve o primeiro argumento e já fica, ai meu Deus. Tem uma análise crítica por trás. Mas eu digo, a forma como essa análise acontece. Você vê no Twitter, por exemplo, né, que você faz lá uma thread com 6 tweets, no primeiro já tem gente te xingando, porque e muitas confusões, às vezes você compara um aspecto de uma pessoa com outra, e a pessoa fala, mas você tá comparando? A pessoa, não, eu tô comparando este aspecto, né? Então, a forma como se percebia alguém inteligente era assim. Na televisão, na época, as crianças que cresceram com a televisão, o que é alguém inteligente? Pô, alguém que consegue expressar uma ideia complexa em poucas palavras, né? Alguém que tem uma oratória muito boa, fala bem, se expõe, né? Tem uma certa presença. Então vai mudando a forma como a gente percebe o amor, como a gente percebe, né, a beleza, tudo isso vai mudando. E aí eu achei muito legal porque eu tô vendo exatamente isso acontecendo agora nas redes sociais. E aí é o que eu falo, a gente nem tem... As pessoas acham que por exemplo, inovação, né? Então a pessoa fala, nossa, esse conteúdo é muito diferente, é inovador. Qual é essa inovação que a gente tá falando? O que é ser subversivo? O que é criar algo novo nessa era? Criar algo novo na era dos vídeos curtos, na era dos formatos, digamos assim, é criar um formato novo, por exemplo. O cara é muito inovador, porque ele tá falando o mesmo conteúdo, sem nenhuma criação nova, mas não, ele finge que ele é um professor e ele se fantasia. Nossa, é muito... Caramba, criou um negócio muito... É um entretenimento diferente, né? Você tá entendendo? Até o que é criativo, até a nossa percepção sobre o que é criar muda. Mas isso você tá falando um aspecto também cultural, né? Onde cada país provavelmente tem os seus próprios julgamentos, né? Porque quando eu olho a filosofia e a história... Aqui no Brasil, por exemplo, nunca foi valorizado um ser intelectual que vivesse da filosofia. Né? Agora você vê na Europa, que é um país muito mais artístico, mais evoluído nesses aspectos. Ou até mesmo a fundação dos Estados Unidos, né? Que muita gente lá era leitora desse livro. Inclusive ele faz um traçado muito interessante, assim, de que assim, o livro do Dickens, quando saiu, assim, vendeu coisa de livro copiado, né? Tal. Muito. E aí o Dickens visitou os Estados Unidos e ele era parado na rua. As pessoas cercavam né, o lugar onde ele estava, tal. Ele foi ovacionado como um deus. Porque as pessoas liam mesmo. Interessante. Tinha gente que lia muito. Então, mas eu acho que mesmo aqui no Brasil, se você voltar 100 anos pro passado, sim, nunca... é um traço cultural, mas ele foi exacerbado hoje. Na minha opinião, assim, é muito difícil... Principalmente no meu círculo, as pessoas que me acompanham, os meus colegas, poucas pessoas leem, as pessoas consomem mais os discursos. Né? Mastigado. Tem um autor também interessante exatamente sobre isso, que chama Bourdieu, que, se eu não me engano é um filósofo francês, ele já é mais moderno, que ele criou uma teoria de capital acumulado, onde ele diz que cada nicho ou cada sociedade menor tem os seus valores ali. Então, por exemplo, um jogador de futebol, perante a comunidade de jogador de futebol, ele vai ser valorizado se ele tiver muitos gols, se ele tiver muitos troféus. Agora, um filósofo, as obras e por aí vai. Então, cada comunidade ali tem o seu nicho de valor, né? E que, de certa forma, tem essa dinâmica que você falou, evolutiva, digamos. Cada 10, 20 anos... você me falou um negócio que provocou muito, porque, de fato, hoje, né? O que é ser inteligente... o que tem mais valor e atrai mais atenção é a pessoa fazendo dança no TikTok, né? Olha que preocupante. E é o que as pessoas vão perceber enquanto inteligente. Então você entra numa dinâmica, e aí eu vejo isso acontecendo, né? Até a, digamos assim, elite intelectual do nosso tempo, ela é mais permissiva, ela é menos intelectualizada, ela é mais... Por um lado, você tem aspectos bons, né? Existia um elitismo. Aqui eu tô falando abstração, eu não tô sendo muito específico, né? Mas, sim, de um modo geral, se você fosse pensar numa elite intelectual mais antiga, tinha, sim, muito elitismo, muito preconceito. Ela não era muito aberta, era menos inclusiva. Tudo isso eu acho que é verdade. E aí você tem um aspecto positivo, talvez. Na internet, sim. Mas, por outro lado, você tem um aspecto muito negativo que você perde qualquer parâmetro de medição. Como é que eu vou explicar o que eu quero dizer? Tô querendo dizer que a gente é menos criterioso. E eu acho que
existia uma função aí nessa elite intelectual, digamos assim, acadêmica, tal, que era servir meio que como um agregador disso, sabe? Os tempos passam, mas existem pessoas que pelo menos elas estão organizando o conhecimento, colocando as coisas nas caixinhas, né? E mantendo o conhecimento humano organizado e fluido, né? Separando o joio do trigo, digamos assim. Como? Lendo, questionando, tem aquela coisa acadêmica, né? De você, os pares leem, criticam a tua obra e tal. Óbvio que isso ainda existe, né? Não tô dizendo que dissolveu, não, de forma alguma. Mas eu acho que essas instituições, elas estão de alguma forma em crise. Porque é um momento onde a inclusão digital colocou todo mundo na mesma sala. Eu lembro que eu, do Twitter em 2009, eram pessoas muito parecidas comigo. Então não tinha muita briga. Hoje em dia, né, um jornalista, um intelectual ele twitta pra todas as pessoas do mundo, né? De todos os tipos, todas as classes sociais. Então isso, de alguma forma, cria dilemas e complicações novos, né? E aí você vai naturalmente mudando um pouco a forma como essas instituições se comportam, digamos assim. Então, eu acho que a base que você falou de educação, ela é muito forte, né? Porque ela distribui tudo para a sociedade logo depois, né? E tem um dos convidados que a gente trouxe aqui, a gente debateu um livro muito famoso da Hannah Arendt, que é A Crise da Educação Moderna, né? E um dos aspectos que tem lá, basicamente, é que o professor ele tem perdido sua autoridade, dado que o aluno vai lá no TikTok, às vezes vê um vídeo curto ali de poucos segundos e pega o mesmo conteúdo de uma aula de 1 hora e começa a debater aquele conteúdo, achando que está no mesmo nível. Isso. Né? Então a gente perdeu um pouco a noção da profundidade, da realidade, né?